Alô? Bom dia. Um ótimo domingo, feliz Dia dos Pais. A todos os pais aqui encarnados e aos desencarnados também, né? Aos nossos pais que se encontram na espiritualidade. Vamos fazer a prece para a gente dar início? Hoje nós teríamos aqui como palestrante o senhor Ângelo Tesser, lá de Macatuba, e até o momento ele não chegou, a gente não sabe se ocorreu alguma coisa ou não, algum imprevisto. Então nós teremos hoje o Pedro Mesquita fazendo a palestra para a gente. Por favor, Pedro. Tá bom. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Já nem falo mais que é um prazer. Aqui que vocês estão me vendo direto aqui, né? Todo dia, sabe? Estou virando daqueles que pulam tudo, as corolas da Igreja Católica, né? Vocês vão lá no SEC, encontra lá, vai no Miramês, encontra lá, vai no Kardec, encontra lá, vem aqui, encontra aqui também. Na verdade eu não tinha vindo preparado para isso, eu já tinha essa palestra aqui, vamos tentar ver o que a gente consegue tirar daqui. Na verdade, como eu costumo dizer, não é palestra, nós vamos aqui fazer um estudo, porque eu também, como vocês, estou a caminho, tentando encontrar o caminho, aquela luz, né? E estamos ainda nessa fase de estudo. Muitas coisas que vocês vão ouvir aqui hoje é colocada do Pedro, referente ao que ele vive na vida e na doutrina espírita. Tá? São as experiências que nós vamos juntando e vai formando o nosso caráter, a nossa ética, a nossa índole, que é justamente o que nós vamos falar hoje. Lembrando do triângulo da doutrina, né? Que sempre a gente tem que pensar na doutrina não só como a religião. Ela está no topo. Porque é a hora que a gente está tentando se religar ao Pai, a Deus. Mas também temos que ver o lado da ciência e o lado da filosofia, porque ela acaba se tornando uma filosofia de uma filosofia de vida para a gente, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, não é que os outros nos cobram do que nós temos que ser ou fazer. Somos nós mesmos que passamos a nos cobrar de estar dentro daqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, que não é fácil, né? Todo dia a gente está... Se fosse fácil, se a gente estivesse seguindo, a gente não estava aqui, a gente estava lá junto com ele, né? Tentando ajudar quem está aqui. Esse é o processo evolutivo.
cada um que sobe um degrau ajuda aquele que está um degrau abaixo. Assim nós vamos indo. Ele, graças a Deus, já subiu um monte de degrau, está lá no topo e nos ajuda aqui hoje, né? Pode pular uma palavra. Então, só que eu esqueci. Eu não lembrava. Eu trouxe um rapaz para ajudar eu aqui hoje, ainda bem que ele estava aí, né? Está no virtual, mas ele vai me dar uma mãozinha aí hoje na palestra. Esse rapaz é uma nova revelação que está tendo aí. O Orson já mandou ele para cá, ele veio em Mineiros, tá? Arthur, não vou lembrar o sobrenome dele, mas é um menino novo, 26 anos de idade, que vem despontando com umas palestras fantásticas aí. E eu usei um pedacinho de uma palestra dele para a gente poder desenvolver o assunto, desenvolver esse estudo que a gente vai fazer hoje. Vê se você consegue fazer ela virar aí. Aumenta já um pouquinho o volume, fica meio baixo. Escolhemos para falar hoje sobre um assunto talvez muito presente em nossas vidas e um assunto que às vezes causa até um certo medo, um certo receio. Vamos falar um pouquinho sobre tentações. E para isso nós escolhemos uma passagem bastante polêmica do Evangelho, que é a passagem da tentação do Cristo no deserto. Uma passagem que por séculos, vamos dizer, assombrou os estudiosos e os teólogos, porque eles se perguntavam, poderia o Cristo ser tentado? Ainda mais como ele foi tentado, né? Arrastado, levado ao pináculo do templo e toda aquela coisa. Aquilo ali é uma verdade ou aquilo ali simplesmente foi uma fábula, enfim. O que aquela mensagem tem a nos trazer? Então a gente vai trabalhando ponto a ponto daquela passagem e vamos tentar esclarecer e tirar dali algumas lições preciosas a respeito das tentações e do que elas nos trazem em termos de crescimento espiritual. Como todo mundo deve conhecer, essa passagem está em Lucas, mas principalmente também em Mateus, no capítulo 4. E o que está dito lá, né? Pouco antes de iniciar a sua tarefa pública, o mestre se dirige ao deserto e fica ali por 40 dias e 40 noites, diz o texto, em jejum, quando se aproxima dele, diz o texto, o diabo, né? Essa é a palavra que está lá, e a gente vai entender melhor o que é essa palavra também. Mas então o diabo se aproxima dele e começa a tentá-lo. A primeira tentação, diz ele, aponta para algumas pedras e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Lembrando que Jesus estava 40 dias em jejum. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus então responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação. Segunda tentação, não satisfeito, o diabo o leva até o templo e o coloca, segundo o texto, depois a gente vai entender essa figura, o coloca no pináculo do templo, ou seja, no ponto mais alto do templo. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, salta daí, porque está escrito que Deus enviaria os seus anjos para te salvar. Qual é a resposta do mestre? Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Segunda tentação. Não satisfeito, ele o leva para um monte bem alto. E lá ele mostra todos os reinos do mundo e a glória de todos esses reinos e diz então, se me adorares, eu te darei tudo isso. E a resposta de Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Afasta-te de mim, Satanás. E diz o texto, termina o texto dizendo, e o diabo o deixou e os anjos começaram a servir. E aí Jesus parte para Galileia, iniciar a sua missão, a sua pregação pública. Uma passagem bem interessante, não? Com vários pontos que a gente fica até em dúvida sobre a veracidade. Mas um primeiro aspecto a tratar é, poderia ser o Cristo tentado? Poderia um espírito ainda inferior, um espírito ainda em condição malévola, proceder dessa maneira para com Cristo? Só dar um xizinho lá e acabar com ele. Bom. Olá, é com muito carinho que eu quero convidar vocês para esse já foi. Passa uma tela para frente para mim, fazendo um favor. Pessoal, então, olha só.
Jesus foi tentado pelo poder, foi tentado em testar o Pai e foi tentado no materialismo, a riqueza. 3 tentações, ele falou apenas aqui, né? Agora eu queria saber de vocês, vocês acham que o Cristo poderia ser tentado? Quem acha que sim? Quem acha que não? Tem uns que não sabem nem onde estão. Centro Bezerra de Menezes, domingo de manhã, dia 14, gente. Não está optando, né? Então tá. Vamos tentar elucidar em cima dessa questão. Os Messias são seres que atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste e atingiram aí uma perfeição que os torna infalíveis e acima das fraquezas humanas. Lógico, racional, deu para entender que que Jesus não cairia em tentação de forma alguma? Mas aí alguém pode questionar, mas então por que há essa passagem de Jesus no deserto sendo tentado pelo... Você viu que depois ele falou, nós vamos falar sobre a palavra diabo? Não preciso mais falar para vocês aqui, porque já foram elucidadas várias vezes, né? A tradução do daimon, que seria um espírito inferior, tal, né? Que chegou no bendito do diabo, que ficou nisso. Mas nada mais é do que um espírito inferior tentando se aproximar de Jesus e tentando tentá-lo. Tentando tentá-lo, né? Olha só como é brincadeira. Então, o porquê existiu isso? O que Jesus veio fazer na Terra, gente? O que Jesus é nosso? Ele não é nosso mestre? O que o mestre, quando a gente pega na palavra mestre, é? Professor. Qual a melhor forma que nós temos de ensinar alguém a proceder num caminho? Aquele dito, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não vale mais. Qual que é a melhor forma do aprendizado? Exemplos. E Jesus fez tudo na base de exemplos. Ele exemplificava a situação usando dele mesmo. Então, essa passagem é para ele estar nos dizendo o seguinte: a tentação nós vamos ter todos os dias das nossas vidas aqui. Não temos como não ter. Não temos como não ter. Seja ela material, seja ela moral, espiritual, nós vamos ter essas tentações. Agora, aceitar a tentação depende de cada um de nós. Foi esse o exemplo que ele deu. Então, esse espírito inferior veio tentá-lo? Veio. Mas conseguiu tentá-lo? É aí que está a questão. Por que não conseguiu tentá-lo? Porque Jesus, ele é um dos Messias. Jesus, ele nem precisaria ter, só que ele é de uma grandeza, de uma humildade tão grande, que ele veio até nós, ele veio aqui passar aquilo que a gente passou, apesar de ele já ter passado, porque muita gente acha que Jesus, gente, já nasceu top, né? E não é isso não, viu? Nós somos, ele mesmo não disse? Nós somos deuses, nós podemos ser ele mais para frente. Depende de quem? Da nossa jornada na caminhada. Ele conseguiu fazer a jornada dele bem antes do que a nossa. Pode ser que seja também um espírito criado mais antigo, mais velho. Então ele também já teve, mas ele teve essas passagens. Ele não deixou de passar por tudo isso que nós estamos passando. Pode ser que ele passou melhor. Não tem na escola aquele que vai melhor, aquele que vai pior, repete de ano. Nós estamos na repetência aqui. Ó. O que é a repetência de ano? A DP. Volta para fazer DP. Não é assim que fala hoje em dia? Na universidade, na minha época, não tinha disso, né? Eu estou aprendendo de novo porque eu estou voltando a estudar. Agora estou aprendendo que existe DP. Então eu já estou de DP. Estou aqui reencarnando. A DP é isso, é a oportunidade. O que é a reencarnação? A oportunidade de voltar para a escola e aprender novamente aquilo que você não aprendeu. Ou você se esforça para aprender, ou vai ficar de DP toda vez, né? Por falta aqui não tem como ficar, né? Porque tem que estar presente todo dia. Pula mais uma aí.
E aí nós chegamos numa questão que vem envolvendo muito a gente hoje em dia, principalmente com a situação que o país vem passando, né? Aí nós vamos ter alguns tópicos. Índole, caráter. A índole é o conjunto de traços e qualidades inerentes ao indivíduo. Quer dizer, inerente a cada um de nós. A minha índole é a minha índole. Não tem nada a ver com a do meu filho, com a da minha esposa, com a do meu pai, com a da minha mãe. É a minha, é individual. Desde o nascimento. E é o legado de caráter e ética de uma pessoa. Então nós chegamos à conclusão que a índole boa ou a índole má é uma associação de caráter e ética. Quem tem um caráter bom ou quem tem um caráter mau está dentro da índole boa ou da índole má. Só a ética que a gente não tem como provar se a ética é boa ou se ela é má. Porque a ética é do indivíduo, daquelas experiências que ele teve, e muitas vezes, na ignorância dele, ele acha que a ética está correta daquela forma. Meu irmão deu uma palestra aqui semana passada, e ele falou, semana passada ou retrasada, não lembro, ele falou de uma coisa que me chamou a atenção, da forma que ele analisou aquela questão. Os políticos, aquele político que ele está roubando pro proveito próprio dele, se a gente for ver um outro lado, não é que ele é mau. Ele estava falando justamente sobre o bom e o mal. Né? Então, qual que era a questão? Ele está vendo o bem das gerações dos filhos, da esposa dele e da mulher dele. Ignorando um bem, a bondade da comunidade. Tá certo? É só forma de interpretar a bondade, só que de forma diferente. Só que é uma bondade egoísta ainda. Por quê? É só para ele. A partir do momento que ele se esclarecer, que ele tiver uma condição de sair dessa ignorância, ele vai perceber que aquilo foi um ato na época errado. Esse político vai ter que voltar aqui de novo, não vai ter jeito. Ele vai ter que aprender que uma hora ele vai ter que estar com esse poder na mão, e esse poder tem que ser espalhado à comunidade. E aí a bondade se espalha de outra forma. E nós somos assim. Se nós formos pegar as nossas coisas, nós vamos ver que nós temos uma bondade egoística dentro de cada um de nós. Por mais que não queira. É com a nossa casa, é com o nosso carro, é com a minha esposa, é com o meu filho, é com... Você entendeu? Nós temos essa bondade egoística ainda. Quando a gente conseguir sair dessa bondade egoística para a bondade comunitária, que envolve a tudo, nós estamos dando um grande passo à frente. Então, muitas vezes, quando a gente fala na ética, é complicado. O que é a ética de um médico? Não vamos fazer eutanásia. A eutanásia está fora da ética do médico. Tem médico que faz eutanásia? Acho que até hoje tem, né? Não tem. Começou a dar calor. Então, é complicado a gente falar sobre essas questões, porque a gente envolve com as experiências e os valores de cada um. Por isso que eu falei, muita coisa do que eu vou falar aqui está envolvido com os meus valores, com a minha ética, com o meu caráter, do Pedro, da vivência que ele teve, das experiências da vida, com os estudos dentro da doutrina, formou o que é aqui. É bom ou é ruim? Eu só vou saber a hora que eu estiver para o lado de lá, a hora que me colocarem na balança, para me saber se minhas boas atitudes foram menos egoísticas do que as outras boas atitudes, mais egoísticas. Não vamos nem falar em bom e mal. Né? Porque esse negócio do mal, eu tento extirpar essa palavra da minha vida, porque é complicado. Porque na maior parte, não. Toda maldade que existe é por devido à ignorância. Pula mais uma. Compliquei muito, não? Não? Deu para... Muita gente acha que está falando uma coisa tão simples para a gente, mas só passar para os outros fica difícil, né? Então, olha lá. O caráter é o conjunto das qualidades. Aí nós vamos chegar lá na índole. Para a pessoa ter uma índole boa, lembra? Caráter e ética. No caráter é o conjunto das qualidades. Elas podem ser boas ou más. Ou boas egoísticas ou boas comunitárias, que envolvem a todos.
de um indivíduo que determinam a conduta e a concepção moral dele. O seu gênio, o humor e temperamento. Olha só o que envolve o caráter. Então, não é só questão de atitudes morais, só a concepção moral. O seu gênio. Eu sou gênio forte. Meu caráter ainda precisa ser remexido muito aqui nesse planeta para poder acalmar. É assim que a gente tem que se autoanalisar, dessa forma. Humor. Tem dia que eu estou de bom humor, mas tem dia que também estou de mau humor. Não vem falar comigo que ainda também é outra coisa que precisa remexer. Porque tudo isso vai influenciando no nosso caráter. Porque tem pessoas que me olham para a rua e me acham metido, não sei o que tem então, não. É que muitas vezes eu nem vejo ela. Uma coisa que está me deixando meio chateado esses dias é que as pessoas enchem o carro com aqueles negócios de vidro preto e depois vem reclamar que você não cumprimenta elas na rua. Mas pô, você não consegue ver quem está dentro do carro, como é que você vai cumprimentar? Aí alguém vê você na rua, todo mundo, quem me conhece, aí fica chateado falando que eu estou dando uma de metido que não está cumprimentando a pessoa na rua. Aí o gênio forte do Pedro fala alto. Porque, eu não contorno, não. Eu já casco, tiro esses vidros pretos que já é contra a lei, que não pode mesmo você está usando, né? Aí o Pedro fica mesmo, aí o chato da situação, né? É mais ou menos aí que está o temperamento, humor, gênio, tudo associado no caráter da pessoa. Complicou? Tá dando para entender, tá? Então vamos lá, vamos tocando. Enquanto está dando para entender, vamos tocando. Não é essa do outro filme não, né? Tem um filme final que tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês vão entender a questão de ética, caráter e índole. É um vídeo muito lindo, mesmo, que mexe, é emocionante o vídeo. De como a pessoa foi tentada e... Porque a gente falar numa pessoa que está num poder aquisitivo, com poder, com dinheiro e tal, ser tentado, também é. Mas, se a gente analisar aquelas pessoas mais simples, que dependem do emprego dela para poder pagar as contas da sua casa, estudo do seu filho e tudo mais, e de repente um patrão lhe faz uma proposta indecente e ele não aceita, ou ele perde o emprego, ou ele tem que, sabe? E aí coloca em jogo o caráter da pessoa. É aí que a gente vê mesmo se a pessoa desenvolveu o seu caráter para isso. Quer dizer, sabemos que dentro de Brasília 90% está com o caráter lá embaixo. Porque cada dia aparece um novo, está um envolvido não sei aonde, Quer dizer, se deixou levar pelas tentações e não soube, né? Então, olha lá. E a ética, então? A ética é uma virtude caracterizada pela orientação dos atos pessoais, segundo os valores do bem e da decência pública. Estão captando bem isso? Valores do bem e da decência pública. Então, um código de ética, ele serve em todas as profissões, ele serve dentro da casa espírita, ele serve dentro da nossa casa, ele serve dentro da comunidade, ele serve dentro da política. Podemos dizer que nossos políticos, 90% são éticos? Não. Entendeu que a ética não tem como você falar se ela é boa ou se ela é ruim? Ou você é ético ou você não é ético. Só que ela associada ao caráter forma a índole da pessoa, que dá para saber se é uma índole boa ou ruim. Podemos trabalhar em cada um desses aspectos? Índole, caráter, ética? Podemos, lógico, nós estamos aqui em aprendizado. Porque muitas vezes aquele que ainda não tem uma ética é porque ele está ignorante de algum conhecimento que ele está precisando para ele poder entender o que seria essa ética. Para melhorar o seu caráter. E automaticamente formar a sua índole. É a palavra que se refere à conduta humana e seus atos pessoais e públicos. Atos pessoais e públicos. O que eu falei ali atrás agora de pouco sobre o caráter? Que o caráter não é só moral.
é gênio, é temperamento, envolve muita coisa na vida da gente. A gente pensa que está só num tópico, né? É só eu não roubar que meu caráter fica bom. Não. Não. Sabe aquela questão que a gente fala dentro da casa espírita? Que não é só a gente não fazer o mal, mas nós vamos ser culpados também pelo bem que deixamos de fazer. Precisamos ter muita ideia nisso. É aí que entra a ética. A hora, o relógio aqui é rápido demais, né? Que coisa. Olha como já está lá no horário. A ética é um ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade. Achamos algumas coisas éticas hoje fora de comum? Achamos, sim. Tem alguns padrões éticos que muitas vezes já estão. Vocês veem que ao longo do tempo, do mesmo jeito que Kardec, ou que Jesus falou lá atrás, que ele não poderia trazer tudo aquilo que ele teria que trazer, porque a gente não teria capacidade de entender, a nossa ética vai mudando. O que é a ética? Lá no Oriente, o homem pode ter quantas mulheres quiser. Não é assim? Aqui a nossa lei fala o quê? Entendeu a questão de ética? Ela é cultural. Ela é cultural. A mesma ética que vale aqui, muitas vezes não vale num país oriental. Então é aí que nós temos que também analisar. Quando a gente fala de conhecer outras culturas, é justamente para termos esses conhecimentos. De como pode se divergir de uma cultura para outra a questão da ética. O islamismo, não vamos tocar no islamismo, porque o islamismo é uma religião. Aqueles que estão seguindo o islamismo como religião, eles mesmos falam. Lá dentro acho que é o Corão do islamismo, né? Não tem nada que fala sobre matar em nome de Deus e de Jesus. Existem os radicais que estão fazendo essas situações, mas que não tem nada a ver com a religião do islamismo. Se vocês pegarem o Alcorão, não existe nada que fala sobre isso. Vamos ter que matar em nome de Deus e de Jesus. Não existe. Também. Então, temos que tomar cuidado para a gente não ofender a ética deles também. Porque são aqueles que não estão com ética é que estão produzindo essa situação. Tá? Diferencia-se da moral, a ética, olha lá. Diferencia por quê? Num código moral, nesse caso, a moralidade da nossa ética, da nossa conduta aqui, é termos uma esposa ou um marido. No caso da esposa, né? Porque do lado de lá só privilegia o homem, né? O homem pode ter várias esposas, não é a mulher que pode ter vários esposos. Entenderam que tem ainda essa questão da moralidade? Ontem nós tivemos uma palestra excelente com o Edson lá no SEC, ontem à noite. E ele falou sobre isso, que na época de Kardec também muitas coisas não pôde ser discutidas. Porque na época de Kardec estava se discutindo se mulher tinha alma. Não eram os animais, que ele falou sobre os animais, né? Então naquela época, 1850, estava discutindo se mulher tinha alma. Então, porque muita gente questiona. Os animais não têm alma, Kardec não falou nada lá atrás. Você acha que ele podia falar? Vai ser vegetariano, vai comer só, não come carne, porque os animais são nossos irmãos? Ele não tinha nem concluído as obras dele, né? Ele antes do tempo, né? Do jeito que era, né? Então, olha lá. Diferencia-se da moral, pois enquanto essa se fundamenta na obediência a normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais e hierárquicos ou religiosos recebidos, a ética, ao contrário, é fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. Qual que é o bom modo de viver pelo pensamento humano? Eu tenho que brigar com o meu vizinho todo dia? Qual que é a ética minha com o meu vizinho? Eu tenho que me dar bem com ele, preciso ajudar ele da forma que for. Eu, graças a Deus, agora estou com um vizinho excelente. Se eu tivesse tido um vizinho bom que nem esse eu tenho agora, você faz fora, aquele ali eu vou falar. Tem hora que eu fico até chateado de tanto que ele quer agradar a gente. Eu não estou fazendo da mesma forma, eu estou em dívida com ele. Eu falo para ele sempre isso. Né? Porque ele quer me agradar tanto, eu não sei se ele gosta tanto assim de mim, mas acho que eu sou um bom vizinho para ele também, porque se ele agrada, né? Porque eu tive um antecessor que virava 72 horas de festa de uma sexta até quase na segunda de manhã. Eu sofri uns 5 anos lá. Então, quer dizer, com aquele vizinho eu não tinha condição de ter ética.
Quantas vezes não tive vontade de fazer a mesma coisa com ele? Aí eu pensava na doutrina. Está vendo como a gente acaba, a própria doutrina acaba nos orientando o que a gente tem que fazer? Aí eu pensava assim, mas peraí, se eu fizer a mesma coisa que ele está fazendo, eu estou agindo que nem ele. Aí eu tentava rezar para que tinha que acordar 6 horas da manhã e aquele barulho na cabeça. Tinha que trabalhar, tá? Foi uma fase que valeu como experiência também, né? O último filme está aí. Pessoal, esse daí, você tem que dar uma caprichada no aumento da tela, porque ele vai parecer pequenininho e pôr um volume que o áudio dele não está muito bom. Vai lá, que agora é com você então. Vai. Daniel vai falar lá agora. Esse vídeo é bem interessante, prestem atenção nele. Você ir até a sala do patrão? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ter uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Sr. Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Ai, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado.
A gente sabe que muitas vezes no dia a dia não é bem assim que acontece, né? Esse rapaz estaria na rua porque a ganância dos patrões e dos poderosos muitas vezes não agem dessa forma. Não estamos generalizando, lógico. Mas aqui conta um final feliz, que seria o ideal para a nossa humanidade tudo isso estar acontecendo dessa forma. Nós seríamos muito mais felizes se tivéssemos essa ética, esse compromisso, né, de integridade, que nem o patrão dele falou. Obrigado por manter a sua integridade, porque muitos estão deixando a sua integridade de lado através da busca material. E sabemos que caixão não tem gaveta, daqui nós vamos levar só as nossas boas condutas egoísticas ou boas condutas que envolvem a todos, né? Um bom domingo para todos, aos pais que estão aqui, feliz Dia dos Pais para todos, para mim também que sou pai, né? Então, já estou nessa. Tá? As mães que são pais e mães ao mesmo tempo, também está nessa daí, né? Então, até a próxima, gente. Nós vamos para o passe agora.